Olá, crianças, tudo bem com vocês? E aí, como passaram a semana? Aprenderam muita coisa nas outras aulas? Passei uma semana muito legal pesquisando mais sobre os ritos e agora sobre os ritos religiosos para a gente conversar. Na semana passada, nós aprendemos o que a palavra rito significa. Lembra que no comecinho da aula a gente escreveu o que a gente imaginava que era rito? E aí, no final da aula, a gente pensou se o que a gente imaginava estava certo ou não. A sua opinião mudou sobre a palavra rito? Eu confesso que depois que eu estudei mais sobre a palavra rito, a minha opinião mudou bastante, porque eu imaginava um monte de outras coisas em vez de imaginar o que realmente eram os ritos. Mas hoje nós vamos falar sobre os ritos religiosos e a sua função dentro das comunidades. Para isso, eu vou pedir para você separar o seu material, que hoje nós temos algumas coisas para anotar. Então você vai separar lá o seu caderno ou a sua folha de anotação, aquele espaço onde você sempre anota as coisas de ensino religioso, o seu lápis ou a sua caneta, aquilo que você mais gosta de usar. Então separa o seu material que eu espero você. Agora que você já separou seu material, já está com tudo aí, nós podemos começar a nossa aula de hoje. Você já sabe o que a palavra rito significa. Nós pesquisamos e anotamos isso na semana passada. Então hoje nós vamos começar a nossa aula lendo juntos a função dos ritos dentro das comunidades religiosas. Então acompanhe a leitura comigo. Os ritos têm, em geral, a função de marcar questões importantes da vida, como nascimento, casamento, mudança de fase, morte, entre outros. Essa informação é muito importante, eu vou pedir para você copiar ela no seu caderno.
Nosso texto continua dizendo o seguinte: que também podem representar fatos importantes, trazendo à memória elementos que fazem parte da nossa identidade, nacionalidade ou do grupo ao qual pertencemos, que é aquilo que nós aprendemos na semana passada. Na sequência, o texto diz que alguns ritos podem ser utilizados como ferramenta de organização de espaços coletivos que frequentamos, como a escola, o local de trabalho, o clube, entre outros. Então, cada local que é frequentado coletivamente vai ter os seus ritos para organização. Nós não copiamos o texto inteiro porque essas duas últimas informações que nós lemos fazem parte do que nós aprendemos na semana passada, então eram só uma lembrança. Mas aquela primeira parte é muito importante para a gente pensar. Para a gente pensar na função do rito dentro das comunidades religiosas. Dentro das comunidades religiosas, nós temos ritos que vão marcar essa mudança de fase, mas nós também temos ritos que vão trazer à memória histórias importantes, que são os mitos. Então, nós vamos ler mais um pedacinho de texto. Vamos ler juntos? Nós temos ritos, então, que são baseados nas crenças das pessoas que o realizam, e é uma forma de simbolizar e transmitir as ideias e os conceitos de algum tipo de mito. Então, nas aulas de ensino religioso, você já aprendeu o que a palavra mito significa e a importância dela dentro das comunidades. Se você não lembra, não tem problema, que durante o ano nós vamos retomando essa questão. Mas é importante a gente saber que alguns ritos servem para trazer essas histórias para a memória e para a gente fixar bem essas histórias. Então, dentro das comunidades religiosas, tem vários ritos que servem para trazer essas histórias à memória daquela comunidade. Mesmo que essa história esteja registrada num livro sagrado, mesmo que ela seja contada pela tradição oral, esses ritos servem para fixar, para simbolizar. E aí, toda vez que você vê aquele rito ou que você vê aquele símbolo, você se lembra da história. E o texto continua dizendo o seguinte, que dentro de uma religião, por exemplo, a existência e a narração dos ritos é uma tradição muito importante para os praticantes. Eles podem ser aplicados com um objetivo individual ou social. Então, assim como os ritos que nós vimos na semana passada, que eram aqueles ritos que nós vimos, por exemplo, de higiene pessoal, que era um rito individual, nós vimos o rito de comemoração, que era um rito coletivo. Dentro das religiões também existem ritos individuais, que as pessoas fazem sozinhas, e ritos coletivos, que elas fazem junto com toda a comunidade. E esses ritos fazem parte de uma coisa chamada tradição. Então, eles são passados de geração em geração. Normalmente, os mais antigos ensinam os mais novos. Mas dentro da religião, nem sempre o mais antigo quer dizer que é a pessoa mais velha. Às vezes é só uma pessoa que está há mais tempo dentro da religião. Porque as pessoas, às vezes, mudam de religião. Você conhece alguém que mudou de religião depois de um certo tempo? Isso acontece.
E às vezes uma pessoa mais nova de idade está na religião há mais tempo. Então, ela que vai transmitir, que vai contar como realizar esses ritos. E o nosso texto continua dizendo que o rito individual é realizado por uma única pessoa, de forma que o local e o tempo utilizado para a repetição do rito tornam-se elementos sagrados. Esse trecho do texto é importante para a gente pensar no lugar sagrado. Lá no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, você estudou o que são os lugares sagrados, não é mesmo? Você se lembra? Você estudou os lugares sagrados das organizações religiosas, que eram o templo, a igreja, o terreiro, às vezes até alguns espaços da natureza, como a cachoeira, as montanhas. Mas quando a gente está falando no rito, ele pode tornar o lugar sagrado para aquele momento. Quer ver um exemplo? Você conhece alguém que reza ou faz as suas orações em casa? A nossa casa não é um lugar religioso, um lugar sagrado construído para ser o palco dos ritos, das cerimônias e tudo mais. Ele é um lugar construído para a gente morar. Mas, se você realiza um rito individual em um lugar específico da sua casa, naquele momento em que o rito está acontecendo, aquele lugar é um lugar sagrado. Por exemplo, as pessoas que fazem a oração do Santo Anjo antes de dormir. Que a pessoa senta ali na sua cama ou se ajoelha do lado da cama, às vezes até deitado embaixo da coberta, e faz a oração do Santo Anjo. Naquele momento, enquanto está fazendo a oração do Santo Anjo, aquela cama é o lugar sagrado onde o rito está sendo realizado. Depois ela volta a ser só a sua cama, o lugar de dormir e de descansar. É só o significado que ela ganha naquele momento. Para a gente entender um pouquinho desses ritos individuais, o texto diz o seguinte para nós. Pessoas que têm o costume de orar todos os dias sem falta, no mesmo horário, em um lugar específico, e recitando a mesma oração, por exemplo, têm um rito individual. Então esse rito, por exemplo, no caso dos muçulmanos, ele acontece individualmente. Não que ele não possa acontecer toda a comunidade junta lá na mesquita, mas infelizmente os muçulmanos não têm como ir à mesquita várias vezes ao dia para fazer suas orações junto com as comunidades. As pessoas precisam estudar, trabalhar, cuidar da sua casa. Então, muitas vezes esse rito acontece de forma individual. Eles param o que estão fazendo naquele horário, porque eles têm um horário certinho para fazer as suas orações. Então, para o que está fazendo, vira para a Meca, põe o seu tapetinho no chão, realiza a sua oração como um rito individual, levanta e continua os seus afazeres. E o texto diz pra gente que o rito social, ainda com exemplo de caráter religioso, é elaborado por todo o grupo de pessoas que formam uma religião. Então é aquele rito que vai acontecer dentro da mesquita, dentro da igreja, dentro do terreiro ou num espaço separado para isso. Como é o caso, por exemplo, de alguns ritos que acontecem na natureza. Ou muitas vezes quando as religiões se reúnem numa praça, num parque, para cantar, para entoar louvores, para fazer suas orações. Para a gente entender um pouquinho disso e de como esses ritos são passados de um para o outro e as transformações que eles sofrem ao longo do tempo, eu vou convidar você para assistir comigo um vídeo que conta uma história judaica que se chama O Senhor do Bom Nome e mostra pra gente como um rito é passado dos mais velhos para os mais novos e como ele se modifica ao longo do tempo. Presta atenção nessa história. O Senhor do Bom Nome. Uma história judaica contada por Ilan Breman. Este é o Senhor do Bom Nome. Ele tem muitos discípulos.
uma vez por mês. Eles vão para a floresta. Chegando lá, eles procuravam sempre o mesmo lugar. Acendiam a fogueira, cantavam e louvavam. Todos sentiam o amor e a presença de Deus. Mas o Senhor do Bom Nome estava ficando muito velho. Ele já não podia mais ir todos os meses à floresta junto com seus discípulos, mas pediu que eles continuassem indo à floresta, cantando e louvando a Deus. Os seus discípulos se comprometeram a continuar realizando o seu rito todos os meses e também a ensinar as gerações futuras a fazer o mesmo. Mas, depois de alguns meses, o Senhor do Bom Nome faleceu. Os discípulos ficaram muito tristes. Mas cumpriram a sua promessa. Assim, a primeira geração de discípulos fez exatamente igual ao que o Senhor do Bom Nome ensinou. Encontrou o lugar certo na floresta, acendeu a fogueira, todos cantaram, louvaram e sentiram o amor e a presença de Deus. A segunda geração de discípulos já não sabia como acender a fogueira da maneira como o Senhor do Bom Nome fazia. Mas encontraram o lugar na floresta. Todos cantaram, louvaram e sentiram o amor e a presença de Deus. A terceira geração de discípulos nem sabia sobre a fogueira. Procurou o lugar na floresta, mas não encontrou. Mas mesmo assim, todos cantaram, louvaram e sentiram o amor e a presença de Deus. A
quarta geração já nem conhecia as canções. Mas havia um homem. Um homem que sabia essa história. E começou a contá-la. Assim, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e todas as próximas gerações sentiram o amor e a presença de Deus. Então essa história, ela serve para a gente entender como um rito vai se transformando. Porque no caso do rito lá da história do Senhor do Bom Nome, ele não estava bem especificado num livro que explicava passo a passo como fazer. Ele foi passado pela tradição oral. E com isso, ele foi se modificando ao longo do tempo, de acordo com as lembranças e com a cultura da comunidade. Mas ele nunca deixou de acontecer. E cada religião, ela se organiza e estabelece as normas para a realização desse rito. E essas normas, elas podem sofrer alterações de acordo com o tempo, porque muitas religiões são muito antigas, então esses ritos vão se transformando com o passar dos anos. Elas podem transformar esse rito de acordo com a cultura, porque às vezes é uma religião que veio de um outro país, aqui para o Brasil, por exemplo, e aqui não tem como realizar da forma como era realizado em outro lugar, né? Às vezes aqui não tem aquele templo específico para a realização do rito, então as pessoas precisam adaptar os locais, adaptar os objetos utilizados, então eles vão se adaptando também à cultura local, ao tempo e às pessoas que estão praticando aquela religião. Agora nós vamos ver alguns tipos, alguns exemplos de ritos, que alguns são realizados individualmente, outros são realizados coletivamente dentro das organizações religiosas. O primeiro que nós vamos ver é a meditação. Aí você deve estar pensando assim, mas prof, eu já vi meditação em alguns lugares e não era religiosa. Realmente, hoje em dia, muitas pessoas, mesmo sem relação com a religiosidade, praticam a meditação. Mas a meditação nasce de um rito religioso. Então, lá as religiões de matriz oriental trazem a meditação como uma prática religiosa. Essa meditação ela pode acontecer coletivamente no templo, mas ela também pode acontecer individualmente, em casa, em algum espaço ao ar livre, em algum espaço de prática de exercícios físicos, como os espaços de yoga, que tem também a meditação. Então a meditação ela pode acontecer em vários espaços diferentes. E ela nasce dessa prática religiosa, desse rito religioso, lá da matriz oriental. Tem várias religiões que têm a meditação como prática, e ele vem sendo então agregado às práticas cotidianas de várias pessoas. A meditação, ela tem como função trazer esse momento de reflexão, esse momento de você pensar um pouquinho mais sobre algum assunto específico, sobre algum texto religioso, sobre alguma história religiosa, ou simplesmente sobre alguma situação do seu dia a dia, ou, como nós vemos em algumas práticas seculares, para
relaxar e para conseguir se concentrar melhor no dia a dia. Dentro da matriz africana, por exemplo, nós temos muitos ritos e um deles é a gira, esse momento coletivo em que as pessoas se reúnem no terreiro, que tem música, que tem uma série de elementos envolvidos, que é esse momento de comunicação com o transcendente, esse momento de se comunicar com os orixás, de se comunicar com as entidades, através de um rito coletivo conhecido como gira. Dentro das religiões de matriz ocidental, nós também temos ritos individuais e coletivos. No texto que nós lemos, falava da oração. A oração, ela existe em várias religiões diferentes e ela é bem presente na matriz ocidental. Mas nós temos também ritos coletivos. Na religião cristã, por exemplo, seja na denominação católica, evangélica, protestante, nós temos uma prática de um rito que serve para lembrar uma história, que é a história de Jesus Cristo. Então, para lembrar a história de Jesus Cristo, para se purificar, as igrejas cristãs fazem o rito da comunhão ou Santa Ceia. Ele recebe nomes diferentes de acordo com a igreja onde ele acontece. E ele serve para esse momento de coletividade, onde as pessoas vão se lembrar dessa história e pensar também sobre a importância dessa história dentro da sua religião. Um outro momento bem importante no caso dos indígenas é a dança. A dança é um rito religioso indígena e ela serve para uma série de coisas. A dança indígena ela pode ser para retomar uma história, para celebrar um mito ou apenas para agradecer por alguma coisa como a colheita. Então, se esse ano a colheita de milho foi boa, existe um rito que envolve dança, que envolve toda a comunidade para celebrar essa colheita do milho, para celebrar a colheita da mandioca e de vários outros elementos. Então, a dança, no caso dos indígenas, que vai cumprir esse papel de rito religioso. A gente pode observar aqui que esses são apenas alguns exemplos. Nas próximas aulas nós vamos conhecer muitos outros. Mas é importante a gente pensar na infinidade de possibilidades de ritos, que cada religião vai se organizar de acordo com as suas histórias, de acordo com os seus mitos, de acordo com as suas crenças, para elaborar esses ritos e também para torná-los uma tradição e para que ele aconteça repetidamente. Mas agora chegou a hora da nossa atividade. Hoje nós temos 2 perguntinhas para você copiar no seu caderno e responder. As perguntas são: sua família faz parte de algum grupo religioso? Essa pergunta aqui é super fácil, a resposta é só sim ou não, não é mesmo? E a segunda pergunta é se realizam algum rito individual ou coletivo. E qual é esse rito? Eu vou dar um tempo para você copiar as perguntas, responder elas no seu caderno e a gente já volta para conversar mais um pouquinho.
Foi fácil responder? A primeira é bem facinho, né? Mas a segunda, a gente já tem bastante repertório aí depois dessas duas últimas aulas para a gente responder também. Se você não faz parte de nenhum grupo religioso, esse rito individual ou coletivo pode ser um dos ritos que a gente viu na aula passada, onde nós estávamos conversando sobre os ritos seculares. Lembra o que a palavra secular quer dizer? Isso mesmo, secular é aquilo que não é religioso, que não tem relação com a religiosidade. Esses ritos que nós vamos estudar, que nós aprendemos um pouquinho hoje, nós vamos estudar mais na semana que vem, eles servem para a gente compreender a diversidade. Isso não quer dizer que estudando os ritos na aula, nós vamos aprender a realizar o rito ou que nós vamos fazer algum rito nas nossas aulas. De maneira nenhuma. O nosso rito é aquele rito secular, de separar o material, copiar a tarefa, realizar as tarefas, que é o que nós fazemos juntos toda semana. Nas nossas aulas, nós vamos apenas conhecer um pouquinho desses ritos para entender a diversidade e para entender, muitas vezes, algumas coisas dos nossos colegas. Alguns dias que eles não podem, por exemplo, consumir carne, porque estão realizando algum rito da sua comunidade religiosa. Ou aquele nosso colega que durante um período só pode comer depois de um determinado horário, porque faz parte também de um rito religioso. Aquele nosso colega que na sexta-feira só usa roupa branca. Ou ainda aquele nosso colega que usa algum adereço diferente. Então, observar esses ritos, aprender sobre eles nas aulas de ensino religioso, serve para a gente compreender alguns comportamentos, algumas coisas dos nossos colegas, dos nossos professores, dos nossos vizinhos, da comunidade onde nós estamos inseridos. Porque a diversidade religiosa é isso. Nós convivemos com pessoas de religiões diferentes e às vezes dentro de uma mesma casa. Você conhece alguém, ou às vezes até na sua casa, que o pai é de uma religião, a mãe é de outra religião, a avó é de outra religião, e aí a pessoa fica ali, a criança fica ali ouvindo um pouquinho de cada um. Nas aulas de ensino religioso, nós apenas ouvimos sobre essa diversidade para compreender essa diversidade e aprender a respeitar todas essas formas de acreditar, todos esses ritos, e entender por que as pessoas fazem isso. Nós não vamos fazer nenhum rito nas nossas aulas, nós vamos apenas conhecer, vamos apenas ouvir sobre eles para que a gente possa aprender a respeitar todos eles. Combinado? Na semana que vem, nós vamos aprender um pouquinho sobre os ritos que as pessoas usam para conversar com o transcendente. A palavra transcendente você já ouviu nas aulas lá do primeiro, segundo e terceiro ano. Transcendente pode ser
Deus, pode ser a entidade, pode ser um espírito, é algo sobrenatural que rege aquela determinada religião. Então, na semana que vem, nós vamos aprender um pouquinho sobre como as pessoas de diferentes religiões, de diferentes comunidades, conversam com esse transcendente. Você vai descobrir aqui comigo que existem várias formas disso acontecer e que as pessoas usam essas formas no seu dia a dia. E às vezes a gente até já viu e nem sabia. Nas outras aulas nós vamos aprender também sobre ritos que vão falar sobre passagem de uma fase para outra, como aquele textinho que a gente copiou. Nós vamos aprender sobre ritos de iniciação, sobre ritos funerários e como as pessoas lidam com essas diferentes mudanças na sua vida. Então, muitas vezes a gente vê a pessoa fazendo alguma coisa, fazendo algum gesto, usando alguma palavra, e a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Nas nossas próximas aulas, nós vamos aprender a entender o que está acontecendo, o que ela está fazendo naquele momento. Quer ver um exemplo? Você já passou com o ônibus cheio na frente de uma igreja ou de um cemitério? Já reparou que tem algumas pessoas dentro do ônibus que fazem um sinal com a mão quando passam na frente da igreja ou do cemitério? É um rito religioso, é um gesto religioso que ela aprendeu e que muitas vezes os católicos fazem quando passam na frente de uma igreja ou de um cemitério. Ou ainda, algumas palavras que alguns artistas usam quando vão cumprimentar os outros na televisão, umas palavras que a gente não entende muito bem, são formas de comunicação entre as pessoas de algumas religiões. Então nós vamos aprender algumas formas de identificar isso. Lógico que não vai dar para a gente aprender de todas as religiões ou todas as formas, porque a gente não tem tanto tempo assim, existem muitas religiões no mundo. Mas a gente vai aprender um pouquinho sobre a diversidade religiosa do Brasil e sobre como algumas religiões se comunicam com o transcendente. Mas isso é assunto para as nossas próximas aulas, porque a nossa aula de hoje chegou ao fim. Acabou a nossa aula de hoje. Tava gostoso conversar, né? Eu gosto muito de falar sobre diversidade religiosa. E na semana que vem a gente vai ter tempo de falar mais um pouquinho sobre diversidade religiosa. Hoje nós encerramos a nossa aula com aquele nosso recado de sempre. Tome bastante água, lave muito bem as suas mãos, fique bem. Na semana que vem eu estou aqui de novo para falar sobre mais ritos religiosos, sobre mais diversidade religiosa brasileira. Até lá!